Existe uma lenda no Vale do Silício que data de 2002. Diferente da maioria das histórias de tecnologia, essa é documentada, real e fundadora da internet como a conhecemos hoje. O cenário era da Amazon. Naquela época, a empresa crescia rápido, mas o sistema interno era caótico. Tudo estava conectado a tudo. Se você mexesse no código do botão de comprar, poderia derrubar o sistema de logístico no armazém. Era o que os engenheiros chamavam de Big Ball of Mud, a grande bola de lama. Jeff Bezos sabia que isso mataria a inovação. A empresa ficaria lenta demais para escalar. Então, em uma tarde qualquer, ele enviou um memorando para toda a equipe de engenharia. O conteúdo ficou conhecido internamente como O Mandato. Eram poucas regras, mas elas mudaram a arquitetura de software para sempre. A regra número 1 dizia: a partir de hoje, todas as equipes exporão seus dados e funcionalidades exclusivamente através de interfaces de serviço. Isso significava o fim das conexões diretas. Ninguém mais podia olhar o banco de dados do vizinho. Se você quisesse um dado da equipe de marketing, teria que pedir formalmente através de um API. As regras seguiam descrevendo como essa comunicação deveria acontecer, mas a última regra, a número 6, foi a que garantiu a execução. Ela dizia: qualquer pessoa que não fizer isso será demitida. Obrigado e tenha um bom dia. Parece autoritário, e foi, mas Bezos tinha uma visão clara. Ele forçou a Amazon a deixar de ser uma livraria gigante para se tornar uma plataforma de blocos de montar. Ele desacoplou a empresa inteira. Cada time virou uma pequena startup interna, vendendo serviços para outros times via API. Anos depois, eles perceberam que essa estrutura interna estava tão organizada que poderiam alugá-la para fora. Assim nasceu a AWS. Sem aquele e-mail ameaçador de 2002, a nuvem que sustenta metade da internet hoje, como Netflix, Uber, Airbnb, simplesmente não existiria. Eu estou contando essa história antiga por um motivo urgente. Estamos vivendo o segundo mandato. Dessa vez, a ordem não veio de um CEO visionário, ela veio do mercado e da ascensão da inteligência artificial. A era do mobile first ficou para trás. Entramos na economia agêntica. Nessa nova economia, softwares conversam com softwares sem intervenção humana. Se a sua empresa não fala a língua dos APIs, ela se torna invisível para os novos compradores digitais. Hoje, vamos aprofundar na estratégia API First. Vamos sair do raso. Vou explicar como essa arquitetura define quem sobrevive aos próximos 5 anos e quem desaparece. Vamos alinhar definições. Muitos empresários e até CTOs cometem um erro de categoria aqui. Eles dizem: nós temos APIs, então estamos tranquilos. Ter uma API é ter um motor na garagem. Ser API First é ter o carro correndo na pista. São coisas completamente diferentes. Para entender a diferença, precisamos olhar para o processo tradicional, o Code First. Imagine uma equipe criando um novo produto. O back-end começa a criar o banco de dados, define as tabelas, escreve a lógica do negócio. Enquanto isso, a equipe do front-end fica esperando. Eles não podem trabalhar porque não sabem como os dados virão. Lá no final do projeto, com o prazo estourando, alguém diz: precisamos integrar isso com o parceiro. Aí, o desenvolvedor corre e cria uma API às pressas. Ele expõe o banco de dados diretamente. Isso gera 3 problemas graves que custam dinheiro. O primeiro, o gargalo. O front-end fica parado esperando o back-end. Você paga salários caros para desenvolvedores ficarem ociosos. Segundo, a fragilidade. Como a API foi feita depois do código, ela é um puxadinho. Se o back-end mudar o nome de uma tabela no mês seguinte, a API quebra. O aplicativo do cliente para de funcionar e o parceiro vai ligar reclamando. Terceiro, a documentação inexistente. Como foi feito na pressa, ninguém escreveu o manual. O parceiro tenta integrar, não consegue e desiste. Esse é o cenário padrão de 80% das empresas de tecnologia hoje. É lento, caro e propenso a erros. Agora, vamos ver como o API First resolve isso invertendo a pirâmide. Pense na montagem de um restaurante de alta gastronomia. No modelo falho que descrevi antes, você construiria a cozinha, instalaria os fogões, contrataria os chefes, compraria os ingredientes e só no dia da inauguração decidiria o que vai servir. No API First, você começa pelo cardápio. Antes de escrever uma linha de código, os arquitetos de software se reúnem e definem o contrato. O contrato diz exatamente: se você me pedir o cliente ID 10, eu vou te devolver o nome, o e-mail e o saldo. Esse contrato é escrito em uma linguagem padrão, geralmente OpenAPI, o antigo Swagger. A mágica acontece agora. Assim que esse arquivo de texto, o contrato, é salvo, algo incrível acontece na produtividade. A equipe de back-end pega o contrato e vai construir a lógica para atendê-lo. A equipe de front-end pega o mesmo contrato e usa um mock server, um servidor falso. Eles já começam a construir a tela hoje, sabendo exatamente o que vai chegar. Eles trabalham em paralelo. Tempo de desenvolvimento cai pela metade. Além da velocidade interna, você ganha robustez externa. A API deixa de ser um subproduto do código, ela vira o produto. O código pode mudar completamente. Você pode trocar a linguagem de Java para Go, pode mudar o banco de dados de Oracle para Mango. Se você mantiver o contrato da API intacto, nada quebra para o consumidor final. Você desacopla o que do como. Isso cria o conceito de composable business. Sua empresa deixa de ser uma estátua de pedra e vira um conjunto de peças de Lego. Precisa trocar o sistema de notas fiscais? Tira o bloco antigo, encaixa o novo via API. Empresas rígidas levam meses para fazer integrações simples. Empresas API First fazem em tardes. O time to marketing se torna a sua maior vantagem competitiva. E tem um ponto que
poucos consultores tocam: a cultura. Em 1967, um programador chamado Melvin Conway formulou uma lei que diz: as organizações desenham sistemas que são cópias da sua estrutura de comunicação interna. Se a sua empresa tem departamentos que não se falam, seu software terá módulos que não se integram. Adotar um API First é uma maneira de hackear a lei de Conway. Ao forçar interfaces claras entre os times, como o Bezos fez, você força a organização a se comunicar melhor. O time de vendas para de pedir favores para o time de TI. Eles passam a consumir serviços do time TI. Isso profissionaliza a relação interna, elimina a política de corredor e coloca a eficiência técnica no centro. Tudo que eu falei até agora já era verdade em 2020, mas em 2026 a urgência mudou de patamar. O motivo tem duas letras: IA. Até pouco tempo, APIs serviam para conectar o seu CRM ao seu ERP. Eram máquinas falando com máquinas configuradas por humanos. Agora temos agentes autônomos, LLMs, como o ChatGPT, Claude e seus sucessores. Entenda como essas IAs funcionam. Elas não têm olhos, elas não usam mouse. Se você tem um e-commerce lindo, cheio de animações, o robô não liga. Para a IA interagir com seu negócio, ela usa um recurso chamado Function Calling. O modelo de IA lê a documentação da sua API, entende o que a sua empresa faz e decide sozinho qual endpoint chamar. Imagine um agente de IA pessoal que organiza viagens, por exemplo. O usuário diz: reserve um hotel em Paris para o dia 10. O agente vai varrer a internet. Ele encontra o hotel A. O site é bonito, mas não tem API pública. O agente teria que tentar ler a tela, o que é lento, sujeito a erro. Ele encontra o hotel B. O hotel B tem uma API documentada. O agente envia um código JSON pedindo a reserva. O hotel B responde com a confirmação em milissegundos. Quem ganhou o cliente? O Hotel B. Em um futuro muito próximo, a maioria das transações B2B e B2C será iniciada por robôs, não por humanos clicando em sites. Se o seu software é uma caixa preta de sem API, você está invisível para a maior força econômica do século. A logística A perde para a logística B, não por preço, mas por falta de conectividade. Para tangibilizar, olhe para os vencedores Stripe e Twilio. A Stripe vale bilhões, porque bancos processam pagamentos há séculos. A diferença é que a Stripe tratou a API como seu produto principal. Os irmãos Collin entenderam que o cliente real é o desenvolvedor que está construindo o site. A promessa deles era radical: colhe essas 7 linhas de código e pronto. Eles resolveram a fricção. O que levava semanas com bancos tradicionais, levava minutos com a Stripe. E aqui entra a beleza do ecossistema. A Stripe não construiu tudo sozinha. Para enviar o SMS de verificação, aqueles códigos de 6 dígitos, a Stripe usa a API da Twilio. E eu te pergunto, a Stripe poderia construir um sistema de SMS? Claro que sim, eles têm engenheiros brilhantes, mas eles escolheram não fazer. Não é o core business deles. Eles alugaram a competência da Twilio via API. O seu negócio precisa dessa clareza. O que é o seu diferencial único? Construa isso. O resto, autenticação, mapas, envio de e-mails, notas fiscais, integre via API. Não desperdice o talento da sua engenharia reinventando a roda. Foque na inteligência do seu negócio. Mas atenção, adotar API First sem governança é perigoso. Se você der liberdade total, seus times vão criar centenas de microserviços desordenados, o tal do sprawl. O resultado disso são as zombies APIs. Imagine uma integração que fizeram 3 anos atrás para um parceiro específico. O parceiro já saiu, o projeto acabou, mas a API ficou lá, rodando no servidor. Ninguém lembra dela. Ela não tem as correções de segurança recentes. E é por essa porta dos fundos que os hackers entram. Em 2025, os maiores vazamentos de dados não ocorreram por força brutas em senha, mas por APIs esquecidas e mal protegidas. Para ser profissional, você precisa de 3 pilares de governança. Design e Review. Nenhuma API vai para o ar sem que o contrato, o spec, seja aprovado por um arquiteto. Isso garante consistência. Você não quer que uma API chame o usuário de User ID e outra de ID-User. Versionamento semântico. Essa é a regra de ouro. Você nunca quebra a integração do seu cliente. Se precisa mudar algo drasticamente, lance a versão 2, mas mantenha a versão 1 rodando por no mínimo 12 meses. Dê tempo para o parceiro migrar. Quebrar contrato é amadorismo. Observabilidade. Você precisa saber quem está chamando a sua API. Quantas requisições por segundo? Qual o tempo de resposta? Se der erro, você tem que saber antes do cliente reclamar. E uma dica final sobre documentação. Ela é a interface do usuário da sua API. Uma API poderosa com documentação ruim é igual uma Ferrari sem volante. Ninguém consegue usar. Invista em portais de desenvolvedor. Trate bem quem vai consumir o seu código. Caminhamos para um mundo onde as empresas deixarão de ser castelos fortificados e isolados. As empresas vencedoras serão nós de uma grande rede neural. Leve essa pergunta para a sua próxima reunião de diretoria. O quão fácil é fazer negócio com a nossa tecnologia? Se fechar uma parceria com você exige advogados, 3 meses de reuniões de TI, VPNs complexas e troca de arquivos manuais,
manuais, você está lento, você está obsoleto. Seu objetivo deve ser tornar a sua empresa plugável. Você quer que um parceiro descubra sua API? Teste no ambiente de sandbox e comece a transacionar com você em dias e não em meses. Na corrida da inteligência artificial, as APIs são as pás e as picaretas. Não deixe a sua empresa sem ferramentas. Comece pequeno, não tente refazer o sistema todo de uma vez. Pegue uma funcionalidade crítica, desenhe um contrato primeiro, construa a API, documente, exponha com segurança e veja a velocidade acontecer. Se você gostou dessa análise profunda sobre a arquitetura invisível dos negócios, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Nosso objetivo é fornecer insights que gerem um impacto real em sua operação. Até a próxima.